Aula 11, então, novação. Abriu lá. Aí, novação. Lembrando, ainda mais uma forma de extinção das obrigações, tá? Além da dação em pagamento, nós temos a novação. E a novação é facinho, facinho, facinho. Olha o nome. Novação. Nova obrigação. Se você guardar isso, você não vai errar a novação. Novação, nova obrigação. Nova obrigação que substitui a obrigação originária. Nova obrigação que substitui a obrigação originária. E aqui é importante, porque até agora a gente falou de situações em que é mantida a obrigação. Substituição do objeto na dação, mas mantém a obrigação. Agora, aqui não. Aqui eu crio uma nova obrigação, eu assumo uma nova obrigação para substituir a obrigação anterior. Olha lá. Conceito. Negócio realizado entre as partes de uma relação obrigacional. Então, aqui nós já vamos ver que um dos requisitos é a obrigação prévia existente, né? Que criam uma nova obrigação para substituir a primeira, extinguindo-a. Nova obrigação que substitui a primeira, extinguindo-a. Fácil demais, né? Fácil. Novação, nova obrigação. Só para repetir o que eu já falei, para você não esquecer. Novação, nova obrigação. Exemplo, o pai, para ajudar o filho, procura o credor deste e lhe propõe substituir o devedor, emitindo novo título de crédito. Então, o pai, que vê o filho numa situação complicada de devedor, fala o seguinte: olha, vamos fazer uma nova obrigação, fala para o credor, claro, tira o meu filho daí e a gente faz uma nova obrigação e eu passo a ser o seu devedor, tá? Melhor para você, porque eu tenho patrimônio para garantir o cumprimento da obrigação. Meu filho não tinha. Aí o credor concorda, faz-se a novação. Olha lá, se o credor concordar, será emitido um novo título e o anterior, assinado pelo filho, será inutilizado. Pode ser um contrato, por exemplo, né? Pode ser um cheque, um título de crédito, tá? Ilustra melhor aqui, ó. Rasga o anterior, assina um novo, agora com o pai, né? Ficará extinta a primitiva dívida, sendo essa substituída pela nova obrigação. Então, guarda de novo essa ideia de extinta. Então, extingue uma obrigação, né? E aí coloca outra, que vai substituir, né, a obrigação primitiva. Guarda esse detalhe, substituir, né, a obrigação primitiva. Eita, peraí que sumiu aqui. Vamos lá. Aí. Exemplo 2. Caio deve a Tício a quantia de R$1.000. Caio, exímio carpinteiro, propõe a Tício que seja criada uma nova obrigação. Agora de fazer. Então, tinha a obrigação de dar, entrega de R$1.000, dar coisa incerta. Como ele é carpinteiro, ele propõe fazer um serviço, olha lá, cujo objeto seja a prestação de serviço de carpintaria na residência do credor, do Tício. Sem problema, né? Sem problema. Se for combinado entre as partes assim, tá tudo certo. Não tem problema algum, né? Tício aceita e, por meio de convenção celebrada, considera extinta a obrigação anterior, que será substituída pela nova. Então, faz um novo documento, um contrato, né? Substitui o anterior, destacando certinho lá essa nova obrigação, substituindo a obrigação anterior. Veja como é bem tranquilo, né? A novação é uma das mais fáceis aqui da gente compreender, é mais fácil aqui da gente guardar, né? Esse computador tá louco demais aqui, cara. Tá sumindo aqui toda hora vocês, ó. Eu já só tô vendo foto, aí quando vê, não vê nem foto, aí pronto.
Estou dando aula para mim mesmo. Pois é, não estou te vendo, cara. Sumiu aqui, ó. Olha lá, eu não estou vendo vocês, acredita? Pois é. Só um pouquinho. Acho que eu até sei já o que está acontecendo aqui. Pois é. Bom, vamos lá. Quais são os requisitos aqui da novação? Existência da obrigação anterior. Então, mesmo requisito que a gente já falou da dação, a gente mantém aqui. Olha lá. Necessário que haja uma obrigação que possa ser substituída. Se a gente está falando em substituição e extinção da obrigação anterior, então tem que ter obrigação anterior, óbvio, né? Cabe inovação em obrigação condicionada, porque apenas os seus efeitos é que são futuros. Então, só para já começar a diferenciar e analisar os detalhes, né? Se eu tenho uma obrigação com uma condição, né, causa resolutiva, ou condição resolutiva ou suspensiva, não tem problema, pode ser novada, né? Porque os efeitos são futuros, não tem problema. A obrigação existe, o que importa é a obrigação existir, né? Não cabe inovação em obrigação natural, embora não seja entendimento pacífico. Olha que problema aqui, né? E até pode ser tema de várias discussões sobre isso, né? Tratar da inovação quando eu tenho uma obrigação natural. Então, obrigação natural, a gente imagina o quê? Aquela que não tem exigibilidade, né? Aquela que não tem o direito de repetição em caso de pagamento, né? Enfim, então, não dá para a gente imaginar como é que eu aplico uma novação na obrigação natural. Ué, da mesma forma que o pagamento não é exigível, mas, se for feito, ele é válido, a novação pode acontecer também. Olha aí. Pode ser que, sabendo ou não sabendo, e aí está a divergência, né? Imaginando que as partes não têm conhecimento do que é uma obrigação natural, elas não estudaram no segundo ano de direito da Unipar, por exemplo, comigo, né? E não sabem. Então, em substituição ao pagamento da aposta, faz-se uma novação, né? Nasce outra obrigação substituindo e extinguindo a anterior. Só que a anterior era natural. Se eu demonstrar boa-fé das partes, tudo bem. Esse é o entendimento que nós vamos ter dos juristas, né? Agora, se de má fé o devedor, aliás, o credor, sabendo que não pode exigir de má fé, né, ele propõe que se faça uma novação, e o devedor oferece algum bem, olha aí, esse é o problema, né? Se eu tiver como provar a má fé, eu consigo desfazer o negócio. Olha que problema, né? Olha o problema que surge, entende? A obrigação nula não é passível de inovação. Bom, se existe nulidade, obviamente, né? Se existe nulidade envolvida, então não dá para a gente falar em inovação. Se ela já é nula, a obrigação é tida como inexistente. Eu tenho que, por mais que futuramente ela seja assim declarada, eu tenho que entender que ela é nula de início, né? Então, não dá para considerar uma obrigação passível de novação, tá? A obrigação anulável pode ser objeto de inovação, porque enquanto ela não é anulada, ela gera efeitos, né? E se tudo tiver certinho, sem problema, ela continua gerando efeitos, né? Não tem prejuízo aí para as partes, tá bom? Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação, obrigações nulas ou extintas, tá? Então, previsão legal para a gente fazer essa ressalva aqui nos requisitos.
Criação de nova obrigação. Bom, se nós já falamos nova ação, nova obrigação que extingue a anterior, eu preciso ter essa nova obrigação, claro, né? Nova obrigação, obviamente, certo? Não dá para a gente deixar de mencionar, então, essa possibilidade aqui. Nova ação, requisito, certo? Nova obrigação, requisito. Deve haver consentimento das partes, então a ideia é de acordo, né? As partes têm que estar de acordo com essa possibilidade. Não dá para imaginar também inovação sem consentimento, sem conhecimento das partes. Tá? Isso é importante também, sem conhecimento das partes, tá? E não é só conhecimento, é consentimento. Eu tenho que ter anuência. Não está apresentando, né? Ninguém me falou nada. A anuência das partes. Pois é. Eu descobri agora. Muito bem. Então, consentimento, concordância de ambas as partes. Tá bom? Para que tenha validade jurídica. Agora, na prática, vamos lá. Se ninguém manifesta, né, não há contrariedade, e isso não gera prejuízo para ninguém, ou melhor dizendo, ninguém alega prejuízo, não tem problema nenhum, tá? Mas aí, claro, é aquela questão toda que a gente menciona. Isso vai de uma situação que seja baseada em acordo, baseada na relação de direito privado. Agora, quando há o litígio, quando há o conflito, eu tenho que analisar os requisitos aqui para aplicar a lei, tá? Intenção de inovar, animus novandi. Nós falamos antes na intenção de cumprir a obrigação, de efetivar a ação. Aqui eu tenho que ter também o animus novandi, mas também no sentido de cumprir a obrigação, né? Ninguém está fazendo uma inovação para não cumprir. Ninguém está pensando em fazer uma inovação, em substituir simplesmente a obrigação e nada mais acontecer ali, né? Certo? Olha lá. Não basta simples concordância. Essa intenção deve ser expressa em novo contrato para que seja demonstrada a intenção de substituir a obrigação anterior. E a lei ajuda lá. Não havendo ânimo de inovar, por isso que a gente chama de intenção ou animus novandi, porque a própria lei menciona, né? Não havendo ânimo de inovar expresso ou tácito, mas inequívoco, aquele sobre o qual não paira dúvidas, né? A segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. A segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Tá? E a contrariedade. Se não tem o ânimo de inovar, se não tem o ato expresso ou tácito, eu não estou extinguindo a obrigação anterior. Ela é mantida. Muito bem. Formas de inovação. Inovação objetiva ou real. Nós vamos lá no 360 do Código Civil, que vai nos dar essas modalidades, tá? O inciso primeiro. Dá-se a inovação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. O devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Ocorre a alteração do objeto da obrigação. Essa é aquela que a gente analisou até agora, né, de forma ordinária. Então, por isso que a gente vai chamar ela de real, né? A obrigação inicial tinha por objeto o pagamento de R$10.000, que pela inovação é substituído por uma prestação de serviços. Olha lá. Então, um objeto que consistia no objeto imediato de uma obrigação de dar, por exemplo, dinheiro de R$10.000, substitui por uma obrigação de fazer. Tranquilinho. Inovação subjetiva ativa, e agora aqui vocês vão ver que eu pulo ali do inciso primeiro para o inciso terceiro, justamente porque a intenção aqui, didática, é falar primeiro do que é mais simples, né, que é o inciso terceiro, depois a gente fala do segundo. Então, primeiro, a inovação subjetiva ativa, tá lá, dá-se a inovação, inciso terceiro, quando, em virtude de nova obrigação, ou de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.
De novo, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Alteração do polo ativo da obrigação. Então, essa novação refere-se a uma nova obrigação, mas aqui não é simplesmente a nova obrigação, é a nova obrigação que surge substituindo a anterior, mas com a substituição do credor. E veja, não é a subrogação, tanto que a gente já faz a ressalva ali embaixo. Né? Ela difere do pagamento por subrogação, no qual a obrigação não é extinta. Então, na subrogação, que a gente até mencionou nas questões ali da atividade avaliativa, eu deixei claro isso, né? Eu mantenho a obrigação, eu não posso imaginar subrogação, porque não é extinção de obrigação, ela mantém a mesma. Agora, aqui na novação, extingue a obrigação originária, tá? Então, substitui o credor, mas mantém o devedor e em outra relação obrigacional, tá? Obrigação nova, guarda os requisitos que a lei nos dá. Outro credor que substitui o antigo, tá? Pode ser uma relação entre amigos, por exemplo, né, de pagamento ali, de inovação, onde há substituição, um assumindo o lugar do outro, sem problema nenhum. Por exemplo, uma situação de procuração, mas sem formalizar uma procuração, né? Pode ser que se substitua a obrigação. Imagina lá que o credor, que é devedor de outra obrigação, ele paga, né, o seu credor e esse assume o lugar dele na relação obrigacional. Então, seria uma obrigação diferente ali, que acaba gerando uma novação, né, e o mesmo devedor. No inciso 2º, a gente tem a novação subjetiva passiva. Então, ativa porque substitui o credor, passiva porque novo devedor sucede ao antigo. Olha lá. A substituição aqui é no polo passivo. Dá-se a novação quando o novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Alteração do polo passivo da obrigação. E aí nós temos duas formas de ocorrência. Aí tem os nomezinhos complicados que é para a gente guardar, né? Delegação ou expromissão. Quando eu tenho, então, substituição do devedor por delegação e quando eu tenho substituição do devedor por expromissão. E o termo técnico da palavra já ajuda. Quando eu falo delegação, significa que há concordância das partes e há manifestação de vontade nesse sentido. Quando eu penso em expromissão, eu imagino que o devedor é expulso, ele é retirado, né, daquela posição que ele estava, tá? Expromissão porque eu excluo mesmo sem concordância, tá? Vamos ver. Novação subjetiva passiva por delegação, ó que nome bonito para pedir na prova, né? Novação subjetiva passiva por delegação. Quem não prestou atenção e não estudou o material, olha lá, tá no material, não vai nem entender do que eu estou falando. Novação subjetiva passiva por delegação. Ocorre quando o antigo devedor concorda, o antigo devedor concorda com a troca. Há consentimento. Por isso que eu delego, olha aí, delego essa minha posição. Nesse caso aqui é um encargo, né? Vou delegar meu encargo para outra pessoa. Exemplo, o devedor apresenta ao credor um substituto que nunca vai pagar a dívida, com o intuito de somente prejudicar o credor. Então, geralmente eu vou verificar uma situação assim. Então, o credor quer se eximir da responsabilidade, ele chega para o credor e fala, vamos extinguir a obrigação, só que aí você faz outra obrigação e eu te apresento meu amigo aqui, que é um credor, um devedor bom, melhor do que eu, vai cumprir a obrigação, né, efetivamente, e aí tem a opção do credor em aceitar ou não, né? Então, a delegação aqui é do devedor, mas ainda depende da anuência do credor, tá? Nesse caso, não há direito de regresso contra o antigo devedor, e aqui a gente analisa a diferença entre delegação e expromissão. Na delegação, não há direito de regresso contra o antigo devedor. Exemplo, esse novo devedor da novação não paga. Aí o credor fala, peraí, como assim? Ô, devedor antigo,
você tem que responder aqui, porque você que me indicou, né, esse novo devedor, certo? Na delegação não há esse direito de regresso, olha lá. Mesmo que o novo devedor seja insolvente, porque a obrigação da qual ele fazia parte foi extinta e foi feita uma nova. Essa é a regra da novação, né? A exceção aqui, se a substituição for feita com má fé. Olha lá, vamos imaginar, nesse exemplo que eu falei agora, que o devedor originário sabia que o devedor da novação não iria ou não tinha condições de cumprir a obrigação. Então, a má fé significa que ele já tinha conhecimento, né? E mesmo assim fez a substituição, orientou o seu credor, né? Já na expromissão, então vamos lá, novação subjetiva passiva por expromissão. Olha lá, o que é expromissão? Ato pelo qual aquele que não é devedor se apresenta ao credor como substituto do devedor, passando a ocupar o lugar deste. Então, vamos pegar o exemplo do pai que vai pagar a dívida para o filho, né? Então ele vai tomar o lugar, ele chega lá para o credor e fala, ó, você é credor do meu filho, só que eu vou assumir o lugar dele. Eu vou assumir o lugar do meu filho. Vamos fazer uma nova obrigação, você tira ele, exclui, quita, né, essa obrigação com ele, e eu passo a ser um devedor seu. Pode ser, inclusive, do mesmo valor da obrigação original, não tem problema. A vantagem é que eu tenho patrimônio, certo? Aí o que o credor faz? Concorda, exclui o devedor, não precisa nem ter a manifestação do devedor originário, porque é expromissão, ele está sendo retirado daquele lugar, né? E aí o novo credor, o novo devedor assume por meio de uma nova relação obrigacional. Ocorre a substituição sem a consulta, sem a manifestação do antigo devedor, não interessa. Porque quem tem interesse é o credor. Se ele falar assim, ó, com você não tem mais nada, você não me deve. Agora quem vai dever é o seu pai. Aí, tudo bem. Não dá para o devedor chegar e falar assim, não quero que meu pai seja devedor, né? Nesse caso, comprovada a expromissão, não tem problema. Só que aí tem o detalhe, olha aqui embaixo. O credor assume o risco. E se o pai não tem patrimônio? E se o pai não paga? Dá para ele lá, o filho, seu pai não me paga, agora você vai me pagar. Não dá, porque ele excluiu o filho, né? Ele não pediu nem a concordância, porque o filho, imagine lá, o filho podia dizer assim, ó, é melhor você não aceitar, e de boa fé, claro, né? Melhor você não aceitar, porque ele não vai te pagar. Eu vou, né? Então, uma vez que é feita a expromissão, o credor assume o risco do inadimplemento. Tá lá. 362, a novação por substituição do devedor, expromissão, pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. Previsão legal. 363, se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que o aceitou ação regressiva contra o primeiro. Olha lá, contra o devedor ordinário. Salvo se este obteve por má fé a substituição. Então, simularam ali essa expromissão perante o credor, que na verdade não existe, né? Só que o problema dessa questão de boa fé, má fé, é que eu tenho que provar, né? Tem que ser demonstrado. Certo? Efeitos da novação. A novação faz desaparecer as garantias e acessórios da obrigação anterior. Bom, se é uma nova obrigação que extingue a obrigação anterior, é lógico isso aqui, né? É lógico. Tá muito rápido, Cíntia? Eu quero acabar logo. Depois eu vou passar umas questõezinhas para vocês aí. Se enroscar aí, vocês me param, hein? Se enroscar aí, você me para. Quer que volte alguma coisa? Tá tudo certo? Ah, entendi. Mas depois você vai ver o vídeo, você roda devagarzinho lá. Aí você consegue anotar tudo. E mais um pouco, tá? Então, voltando lá. Novação, nova obrigação. Então, claro que aquilo que estava na obrigação anterior é extinto. Inclusive, os seus acessórios.
Garantia, por exemplo, fiador. O fiador da obrigação anterior é da obrigação anterior, da novação é outra história. A não ser que expressamente, né, o fiador concorde. 364, a novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário, que é o que eu falei. Imagina lá, o fiador da obrigação originária concorda em continuar sendo fiador, garantidor da obrigação nova, né? Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte da novação. É a mesma coisa. Imagina lá que existia a hipoteca, né? Que vou lá no banco, faço um empréstimo e minha casa fica como garantia de pagamento, hipotecada. Se houver uma novação com o banco, tem que analisar. Essa hipoteca existia na obrigação anterior. Tem que ser feita uma nova hipoteca, né? Cancela aquela anterior e faz uma nova. Ou então não faz, tá? Porque não é, eu não empresto o mesmo ato anterior para essa nova obrigação. E é simples, nova obrigação, né? Extingue a anterior. Letra B. Na solidariedade passiva, a novação feita com um dos devedores solidários não obriga bens ou garantias daquele que não participou. Isso aqui a gente falou lá na solidariedade, na obrigação solidária. Vocês vão lembrar? Solidariedade passiva, eu tenho multiplicidade de devedores, cada um obrigado, né, podendo ser obrigado a pagar a integralidade, né, da obrigação, certo? Se houver novação com relação a um deles, isso não vai atingir os demais. Olha lá, a novação feita com um não obriga bens ou garantias daquele que não participa da novação. A mesma questão que nós tivemos na prova lá, que existe entre o Dionísio e o Abel, lá, um negócio em que ele concorda de tirar o Abel da solidariedade, ele pode também fazer uma novação com esse Abel. E não vai emprestar lá para o Benício nem para o Claudinei. A novação só aplica para ele. 365. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários, somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação, subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam, por este fato, exonerados. Aí depende de como está essa obrigação, né? Mas o exonerado aqui não é da obrigação, é exonerado da novação. Exonerado da novação, tá? Isso é importante mencionar. Havendo fiança, se o fiador não participar da nova obrigação, a ela ele não estará vinculado. Aí entra na questão do acessório, né? Olha lá, nós falamos aqui atrás, ó, no 364, e em conjunto com o 366. Importa a exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. Então, lógico. Se o fiador quiser manter a garantia, né, do seu devedor, né, do devedor, melhor dizendo, ele pode entrar na novação, não tem problema. Só que ele tem que manifestar. Olha lá, ele tem que ter o consenso, né? Concorda que faça uma novação? Aí reúne lá credor, devedor e fiador. Os três concordando aí, o fiador é mantido. Agora, relação entre credor e devedor, se o fiador não participa, claro que ele não tem a obrigatoriedade. Ele não pode continuar fiador dessa relação obrigacional. Tá vendo, Cíntia? Estava acabando aí, ó. Acabou. Com isso, encerramos novação. Certo? Delegação ou expromissão? Fala, Simone. Volto lá. Delegação, você imagina lá que o devedor, aqui o exemplo a gente dá aqui, ó, o devedor apresenta o substituto, mas não necessariamente. Na delegação, o devedor concorda. Aqui está a diferença, ó.
Existe manifestação de vontade do devedor. E por isso ele assume o risco. Qual que é a exceção aqui, ó? Ó, vamos lá, ó. Não há direito de regresso contra o antigo devedor. Essa é a regra. Só que tem a exceção, que aqui é a diferença, né? A exceção, se houver má-fé na substituição, o antigo devedor responde, tá? O antigo devedor responde. Mas o problema é a má-fé, tem que demonstrar a má-fé. Se ele estava de boa-fé, ele concorda com o novo devedor e acha que ele vai pagar, enfim, não tem relação nenhuma, boa-fé, ele não tem obrigação nenhuma, tá? Agora, se eu provar má-fé na substituição, ele pode responder. Mas a questão aqui da responsabilidade de assumir o risco está no credor, não no devedor, né? Porque o credor que tem que concordar efetivamente com a substituição. Na delegação, todo mundo senta e resolve, ó, vamos substituir. Tudo bem para todo mundo? Tudo bem. Isso é a delegação. Agora, na expromissão, é credor e novo devedor e simplesmente retira o devedor antigo, sem a manifestação de vontade dele, sem ele dizer se concorda ou se não concorda, certo? Claro que aqui ele não vai ter responsabilidade, o devedor. Quem vai ter é somente o credor, porque ele, simples fato de retirar o devedor originário, ele já assume o risco desse novo devedor. Deixa eu incluir aqui. A bateria está acabando. Então já desliga de novo. Certo? Muito bem.